Olá pessoal, graça e paz. Estamos aqui no nosso encontro, né? Uma vida com propósito, e é muita alegria fazer essa live, fazer essa programação para receber você. E hoje nós vamos seguir, né, falando sobre o lugar seguro. Espero que você esteja bem com a sua família, esteja guardando a sua vida, né, a sua saúde, mas você não pode deixar nesse tempo de buscar a presença de Deus, ok? Então eu tenho uma palavra hoje para o seu coração, para a sua vida. Eu espero que você medite nela, confie nela, porque Deus tem grandes coisas para cada um de nós. Apesar do tempo que vivemos, um tempo difícil, um tempo complicado, mas com a certeza de que o Senhor tem nos guardado e tem nos protegido. Quero convidar você a fazer uma visita aqui na Segunda Igreja Batista em Gramacho, Rua Alfredo Becker, número 3, no Gramacho, próximo à estação de trem, logo aqui em Duque de Caxias, bem perto. E eu gostaria de convidar você a estar em uma das nossas celebrações, tanto pela manhã, 10 horas da manhã, como também à noite, a partir das 18h30. Eu gostaria de estar com você nessa caminhada, tá ok? A palavra de hoje está registrada em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 7, que vai falar exatamente de Elias sendo alimentado pelos corvos. Eu quero registrar aqui que o tema dessa reflexão de hoje é o lugar seguro, exatamente estar no centro da vontade e da orientação de Deus. Se você quer estar num lugar seguro, faça e obedeça à vontade de Deus. Vamos então ao texto. Compartilha aí, manda aí para o grupo do WhatsApp, do Facebook, dos seus amigos. E nós vamos meditar hoje exatamente em 1 Reis, capítulo 17, de 1 a 7, que diz assim a palavra de Deus. Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, e não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que ordene. Então o Senhor disse a Elias: vá para os leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica ao leste do rio Jordão. Beba água do rio e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levar alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, ao leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e à tarde ele bebia água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Essa passagem vai nos trazer a reflexão de uma grande batalha entre Elias, né, o profeta de Deus, contra exatamente Acabe. Dentro dessa palavra que nós vemos, Elias sempre como profeta tentando levar o despertamento espiritual do seu povo, e Acabe, apesar de ser um homem temente, conhecedor da lei, conhecedor da palavra, estava vivendo completamente longe da vontade de Deus. Essa passagem, ela tem início exatamente num processo em que Deus começa a intervir no meio do povo para mostrar a sua vontade, mostrar a sua glória, mostrar aquilo que Deus queria para o seu povo. E o que nós observamos é que o profeta, apesar de estar levando a palavra de Deus, teve que se submeter à vontade de Deus diante desse quadro que estava sendo desenhado. E o que nós vemos aqui é exatamente Elias dando uma palavra ao rei Acabe, dizendo que durante aquele tempo, de um certo tempo, não haveria nenhuma chuva sobre a terra. E todos sabem que para quem trabalha com agricultura, cuidando de animais, a água é algo necessário, é fundamental para a plantação, para o alimento, para os animais. E o que o profeta traz essa palavra ao rei é uma palavra de condenação, uma palavra de exatamente julgamento divino. Porque, segundo ele, segundo a sua palavra, não haveria nem chuva, nenhuma água caindo sobre a vida do povo. Isso traria morte e destruição na plantação. Seria a mão de Deus intervindo na vida do povo e também na vida do rei Acabe. E o que nós vemos é que Elias, então, cumpre a palavra de Deus. Apesar de se sujeitar ao rei, apesar de correr risco de morte, Elias vai cumprir exatamente aquilo que Deus havia ordenado. Ele vai levar a profecia e, ao mesmo tempo, ele vai fugir para se esconder por um tempo, aguardando de Deus, assim, a provisão. E o interessante é que Elias é retirado do seu conforto,
Ele vai então para um local um pouco mais distante, vai para o leste, ele esconde, né, em um lugar, e exatamente nesse lugar ele vai depender agora da alimentação de aves que trariam para ele tanto o pão como a carne, e ele estaria bebendo água de um pequeno riacho. E aí nós observamos um outro ponto interessante, é que além do profeta cumprir a ordem de Deus, cumprir o mandamento, ele é retirado do seu conforto. E ele é colocado sobre algumas condições, né, de dependência. Então a primeira coisa que nós temos que aprender é que o local seguro que nós devemos estar é exatamente obedecer à vontade de Deus. O profeta entendeu que não haveria um local mais seguro do que depender e de obedecer a Deus. O profeta se coloca em risco diante do rei para trazer uma palavra de condenação como essa, como também se submete a sair do seu lugar e exatamente para o leste, né, do Rio Jordão, e ali depender de alimento e depender também da água do riacho. O que nós vemos na vida de Elias é que ele, apesar de ser um profeta, um homem de Deus, ele se submeteu à vontade de Deus. Então, meus irmãos, não existe melhor lugar do que estar na presença de Deus. Pode parecer estranho, pode parecer difícil, pode ser doloroso, pode ser desconfortável, mas obedecer a Deus é a melhor coisa que nós temos que fazer. E muitas vezes obedecer a Deus não quer dizer que nós teremos conforto, nós estaremos livres de qualquer condenação ou dificuldade. O que nós vemos aqui é que Elias se expôs ao rei. Ele trouxe uma palavra negativa para o rei, né? Tanto é que depois ele sofre algumas consequências, ele foge. Jezabel vai atrás dele para matá-lo. Então, obedecer a Deus nem sempre é estar num local confortável, mas obedecer a Deus é o local seguro, porque Deus cumpre a sua promessa. E foi exatamente isso que Deus fez na vida de Elias. Ele é retirado do seu conforto, e ao ser retirado do seu conforto, ele também se submete a estar num ambiente fora da sua zona, né, de segurança, de proteção, porque ele vai agora depender das aves e depender de um riacho para poder beber água. Então o que nós aprendemos, obedecer, o segredo da vitória é obedecer exatamente à vontade de Deus. Segundo, nós vamos ver que obedecer é exatamente entender que Deus faz tudo segundo o seu propósito, segundo o seu querer. O que nós observamos é que Deus traz uma palavra a Elias. Olha, vá para o leste, se esconde lá, que os corvos irão levar pão e carne para você. Algo nos chama a atenção que o corvo é um animal desprezado na cultura. Os corvos, eles funcionam como se fossem lixeiros, né? Eles comem carniça, comem animais mortos, eles são tão violentos, né, nessa visão, que eles comem até os próprios filhotes, se for necessário, na hora da fome. Então o corvo não é um animal para se confiar. Por isso que o corvo ele é considerado, né, um animal símbolo da morte, né, de sentimentos ruins, né? O corvo ele tem essa imagem negativa. Mas foi exatamente os corvos que Deus escolhe para levar carne e pão para Elias. E o que nos chama a atenção é que por que Deus escolhe um animal tão sem credibilidade? Por que Deus escolhe um animal tão desacreditado como o caso de um corvo? Porque o corvo ele é imundo, ele come carniça, ele come todo tipo de coisa, ele é devorador. E ele traria comida para Elias, pão e carne? Seria algo exatamente surpreendente, mas é exatamente isso que aconteceu. O que nós vemos é que a dependência de Elias era tão grande de Deus que até o animal que Deus escolhe para trazer o pão e trazer a carne eram animais duvidosos. Eram animais que colocariam dúvida no coração de Elias. Como corvos irão trazer pão e carne para mim se eles são animais completamente sem nenhum tipo de segurança? Eles são animais que trazem destruição, animais que comem todo tipo de carniça, trazer alimento. Mas foi exatamente isso que aconteceu. O que nós vemos é que Deus, além de trazer a palavra sobre a vida de Elias, que ele deveria cumprir,
Ele se expõe diante do rei. Elias agora vai depender de um animal imundo, um animal que traz uma visão e uma linha, né, que vive em lugares ermos, em lugares difíceis. E é exatamente isso que acontece. Elias, os corvos trazem pão e carne de manhã e à tarde ele bebe água do ribeiro, do riacho. E aí também algo interessante, porque dentro da sua profecia, há alguns anos, eles não haveria mais chuva nem orvalho sobre a terra. Haveria uma seca total. Mas até aquele tempo, até aqueles dias da profecia, o riacho cuidou de Elias. Então, o que nós queremos pensar nesse momento? O local mais seguro de estar é na presença de Deus. O lugar mais seguro para estar é obedecer às ordens de Deus. Então, meus irmãos, nós sabemos que esse tempo é um tempo de dificuldade, é um tempo de desemprego, é um tempo de morte, mas o local mais seguro que você pode estar é no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer, trabalhando na obra, abençoando pessoas, sendo fiéis com seus dízimos, suas ofertas, com as suas orações. É estar na casa de Deus, porque não há lugar mais seguro do que estar na presença de Deus. Algumas pessoas tentam, de alguma forma, preservar com coisas, com objetos, mas, queridos, estar no centro da vontade de Deus não é a maior segurança. É claro que você precisa usar álcool gel, você precisa usar, tomar os medicamentos, as vitaminas, você precisa usar máscara. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando que o nosso coração precisa descansar em fazer a vontade de Deus. É um tempo de luta, é um tempo de dificuldade, mas vamos fazer a nossa parte. Deus faz a parte dele. Elias cumpriu o seu papel. Ele foi lá e falou diante do rei: ó rei, durante um período de tempo não vai haver chuva, não vai haver nada, porque você está em desobediência. Ele correu o risco de ser morto pelo rei. E ele foge diante da sua fuga. Ele agora vai ser alimentado por um animal imundo, um animal que não teria condições nenhuma de cuidar de Elias, mas é esse animal que Deus escolhe, exatamente os corvos, para trazer carne e pão para ele. Sabe por quê? Porque numa lógica humana não teria como esses animais cuidarem de Elias. Mas é isso que Deus faz conosco, irmãos. Ele nos tira as nossas bases, ele nos tira, porque quando Deus quer sustentar, quando Deus quer abençoar, quando Deus quer fazer com que a obra dele ande, Deus traz recursos de lugares que a gente nem imagina. Deus levanta pessoas para abençoar a obra dele. Deus levanta homens e mulheres para cuidar da obra, caso alguém que deveria fazer não faz. Deus é maravilhoso, sabe por quê? Porque todas as coisas estão debaixo da autoridade de Deus e a gente não pode fugir disso, meus irmãos. Nós precisamos entender de uma vez por todas, essa pandemia trouxe para nós essa visão. Não é riqueza, não é poder, não é sucesso, não é fama. Esse vírus é democrático, ele atinge a todos, desde políticos, artistas, pessoas importantes, rico, pobre, todos são infectados e podem ser infectados. E dentro dessa visão nós vamos depender de quem? Qual é o local mais seguro que eu posso estar? O local mais seguro é estar no centro da vontade de Deus, orando, buscando a sua presença e entendendo que Deus pode glorificar a vida dele na minha existência ou na minha partida. Foi o que Paulo disse. Paulo vai dizer: ora, meu ficar ou eu ir é para a glória de Deus, porque meu corpo manifesta a glória de Deus, porque o viver em Cristo é lucro, ou morrer em Cristo é lucro. E é exatamente isso que nós temos que pensar nesse tempo. Temos que fazer o nosso papel, temos que nos guardar, temos que nos proteger. Mas, meus irmãos, de uma vez por todas, vamos entender isso e colocar isso no nosso coração. O local mais seguro de estar é no centro da vontade de Deus. Ficando ou partindo é estar no centro da vontade de Deus. Elias entendeu isso. Eu vou diante do rei, mas eu vou em obediência a Deus. Eu vou obedecer a Deus em fugir para o leste e aguardar com que corvos tragam para mim comida, porque é a vontade de Deus, é a vontade soberana de Deus, é a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Então, para a gente poder concluir aqui, já vamos para 15 minutos, vamos orar mais um pouco.
Estar no centro da vontade de Deus é o local mais seguro para você estar. Não tem perseguição, não tem inimigo, ninguém vai puxar o seu tapete, ninguém vai tentar te destruir. Sabe por quê? Porque é Deus que te guarda, é Deus que te protege, é Deus que te abençoa. É nesse momento que nós vamos então pensar que o mundo está caindo, mas o Senhor é contigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é a promessa da palavra de Deus diante de nós. Então, para a gente poder fechar essa palavra nesta hora, dizer a você, esteja no centro da vontade de Deus. Não há outro lugar a estar a não ser no centro da vontade de Deus. 1 Reis, capítulo 17, do versículos de 1 a 7, quando Elias é alimentado pelo corvos, um animal completamente imundo, um animal desacreditado, que seria impossível ele trazer alimento para Elias, e foi exatamente isso que Deus fez. Cumpriu-se na vida do profeta a vontade de Deus. Tá bom, pessoal? Então eu quero terminar aqui, desejar a você uma noite de paz e tranquilidade, convidar você a estar conosco no próximo domingo. Agora, né, nós estaremos ali celebrando a nossa Páscoa, teremos uma cantata musical, 9 músicas preparadas com projeção na tela de imagens, e eu quero dizer a você que você pode ver tanto amanhã como à noite, você escolhe o horário, 10 horas da manhã ou então às 18h30, nós teremos essa cantata e estaremos ali repetindo à noite também. Você escolhe o horário, porque a nossa igreja nesse momento está dividida em 2 cultos, para que você possa ser atendido, possa adorar a Deus, servir a Deus e ir com segurança para a sua casa. Tá bom, pessoal? Então não esqueça de divulgar, não esqueça de passar aí essa live para outras pessoas que estão nos aguardando e caminhando conosco. Não deixa de tacar o dedo no joinha aí, programar, né, essa palavra abençoada, divulgar tanto no Facebook como no YouTube. Essa palavra também vai lá para o YouTube para que os irmãos sejam abençoados com uma vida com propósito. Então a vida de Deus, a vida com propósito, toda vida tem um propósito, é estar no centro da vontade de Deus. O local mais seguro que você pode estar. Seja obediente, seja temente a Deus, seja fiel em tudo e em qualquer situação, e você vai ver a glória de Deus sendo manifestada em sua vida. Valeu, pessoal? Vamos orar então. Deus abençoe a todos os irmãos aí que estão chegando na live, estão colocando seus pedidos de oração. Deus abençoe e nós vamos seguir em frente. Lembrando também que no dia 11 de abril nós temos o almoço promovido para ajudar o mês da família em junho, que vai ser de manhã e noite, pastores passando e glorificando a Deus conosco. Valeu, pessoal? Vamos então orar. Senhor, rendo graças pela vida dos teus filhos, por aqueles que estão aqui nessa live, passando, ministrando, ó Deus, a tua palavra aos corações dos teus filhos. Guarde as suas vidas, abençoe as suas famílias, tome cada vida, cada pessoa, Deus, debaixo da tua vontade, da tua autoridade, e faça, ó Deus, a tua vontade em nossa vida. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Receba cada pedido de oração. Oramos pelos enfermos, oramos pelos doentes, pelos médicos, pelos profissionais da área da saúde, em todas as áreas. Te pedimos pelo nosso Brasil, ó Deus, que tu controle, guarde cada um de nós, que faça nossa terra prosperar para a glória do teu nome. Abençoe a Segunda Igreja Batista em Gramacho, cada vida que aqui está, ó Deus, que a tua mão poderosa seja derramada sobre eles. É o que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe a todos, tá bom? Desejo a você uma noite de descanso e fique com a gente aqui todos os dias, uma palavra abençoada ao seu coração. E não deixe também de visitar a Segunda Igreja Batista em Gramacho, Rua Alfredo Becker, número 3, um local que é uma grande família e uma igreja acolhedora. Valeu, pessoal. Um abraço. Deus abençoe a todos e amanhã eu estou de volta, se Deus assim nos permitir. Valeu, pessoal.